Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você através da Rádio Novo Tempo, através também dos nossos podcasts, canais oficiais aí do Cristãos Cansados no YouTube, site novotempo.com/contracultura, onde você pode se cadastrar lá, independente do tipo de sistema operacional do seu celular, dá para se cadastrar aí nos nossos podcasts e receber toda semana aí um episódio novo comentando sobre algum assunto bíblico. E para discutir esse episódio mais uma vez eu trago a vocês ela, a menina da Paraíba, a teóloga de João Pessoa. Oi, só não minta, por favor, mas estamos aqui novamente. A Mayara não pôde estar conosco ainda, mas ela vai voltar, não se desesperem, tá bom? A partir do episódio 9, se tudo der certo, ela vai estar com a gente outra vez nessa temporada, tá? As coisas estão meio corridas, a gente teve aí uns contratempos técnicos, mas a gente já vai contar com ela. A Vanédia não está substituindo ela, não entrou no lugar dela. Então, não matei Mayara. Não foi ela que matou a Mayara. Ela está bem, está viva. Ela está bem, tá tudo certo, a gente só tá tentando aí reorganizar os contratempos técnicos para poder ajustar a agenda de todo mundo aí e dar certa participação dela mais uma vez, tá bom? Então a gente vai pro nosso 7º episódio da temporada esta, que chamamos de Como Então Viveremos, seguindo aí o guia que chama Estações da Família, falando sobre os relacionamentos familiares, tudo aquilo que abrange o nosso contexto relacional, né? E no 7º episódio, que o guia vem chamando de Segredos para a Unidade Familiar, a gente resolveu intitular de Unidos pela Morte. Parece meio sombrio, né? Meio esquisito. Será que a gente só é unido na morte? A gente vai descobrir por que esse tema um pouquinho mais na frente. Antes a gente vai voltar para um lugar que a gente sempre aqui nesse programa, ô Vanédia, gosta de revisitar, que é um lugar chamado Éden. Gênesis 1, 2. É sempre importante a gente voltar às nossas origens para entender qualquer coisa do que a gente possa falar. Porque na verdade a grande teologia bíblica está ali em Gênesis 1 e 2, né? O restante da Bíblia é para mostrar os efeitos daquilo que acontecem a partir de Gênesis 3, quando o ser humano se desconecta de Deus, aquilo que a gente passa a chamar de reino de Babilônia, e Deus mostrando ali através da sua aliança, da sua fidelidade, né, da sua justiça, como ele está o tempo todo fazendo ali seu plano, né, de nos trazer de volta ao seu reino, reino de paz, de justiça, e por que não? Esse reino também engloba a esfera dos nossos relacionamentos, por que não? A gente mencionou, né, o Vanédia, em alguns episódios atrás, aí sobre a questão da cosmovisão, né? Nós precisamos, como cristãos, permitir que a cosmovisão do reino de Deus, aquilo que nos guia através do evangelho, da sua palavra, influencie, transforme, regenere cada aspecto da nossa vida, né? Não existe essa separação aí de, não, isso aqui é minha vida relacional. Então isso aqui não tem nada a ver com vida espiritual. Então isso aqui é meu relacionamento com a minha família. Aí o cara, ele lê a Bíblia dele, ele faz o culto dele de manhã, vai em todos os cultos da igreja, mas ele bate na esposa, castiga os filhos de qualquer jeito, mas isso não tem nada a ver com vida espiritual, tá? Isso aqui é minha vida relacional. Tem como viver desse jeito como cristão, Vanédia? A começar de tudo, lá em Gênesis 2, você tem 3 mandatos lá, né? O mandato espiritual, que é quando Deus diz, né, para separar o sábado, que é o relacionamento nosso com o Criador, relacionamento vertical, e aí você tem também, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, que é o relacionamento horizontal, que é o mandato social, o mandato espiritual, social e o cultural, né, de lavrar a terra e tudo. Então tá tudo interligado, Deus deu 3 mandatos aí, e que a gente vai cumprir o mandato espiritual se relacionando com Deus quando a gente também obedece a Deus e se relaciona adequadamente com o nosso próximo, né, com nossos familiares e tudo. Lá em Gênesis a gente observa que a grande ideia da criação do ser humano, da criação de toda, né, toda a natureza e tal, mas especificamente da raça humana, que é aquilo que Deus vai depositar sua imagem e semelhança, né? A gente observa a própria linguagem que a gente tem lá no Gênesis, façamos, vamos criar, vamos fazer isso. A gente já percebe ali uma unidade de propósito, né? Você já enxerga ali uma pluralidade de ideias. E no próprio verbo, né, ali da primeira pessoa do plural, né, façamos, nós vamos fazer. E quando ele diz que vai depositar a sua imagem no ser humano, é homem e mulher. Os dois, enquanto uma unidade, carregam em si, né, a natureza divina ali, digamos, a imagem divina, né? E quando o ser humano justamente ele se afasta de Deus, o que acontece ali de cara no relacionamento entre homem e mulher? Quando o ser humano quebra sua unidade com Deus, através ali da desconfiança e do comer do fruto, o que a gente observa imediatamente nos relacionamentos humanos? Ali, ó.
Tava lá, foi a mulher que o Senhor me deu. Já joga Então, assim, embaixo do ônibus, né? Não foi? Já se excusa logo, o ego fala mais alto. E assim é desde Gênesis 3, né? Quando você vê o próprio Gênesis, o livro todo, você parece que é baseado só em famílias desfuncionais. Você tem os irmãos em Gênesis nunca se dão bem. Você tem Verdade. desde Caim, Abel, Ismael, Isaac, Jacó, Esaú, Lia, Raquel, os irmãos de José, todo mundo. E até parece que Deus faz questão de enfatizar que para Israel, né, vocês vieram disso aí, de famílias disfuncionais, de gente que brigava, que não se entendia, mas é disso aí, esse tipo de família destroçada, que eu quis pegar e chamar do meu povo, né? E a gente observa em Cristo aquilo que deveria ser o modelo do que é o ser humano perfeito, né? Por isso que Cristo vai ser chamado de o segundo Adão, ou seja, Cristo é o modelo que Deus está falando assim, gente, todo mundo olhe para Cristo e observe o que eu queria que Adão se tornasse, né? Eu criei Adão para ser isso aí que Jesus está sendo. E a gente percebe o tempo todo ali no modelo de Cristo, de vida, que é o quê? É submissão ao Pai, né? Aquele relacionamento que Adão deveria ter com o Pai, Cristo, ele o tempo todo ele tá ligado ao Pai. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço nada por mim mesmo, apenas sigo a vontade daquele que me enviou, né? Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então a gente observa a unidade de Cristo ali, a gente observa a unidade de Cristo com o ser humano, né? Dentro da unidade horizontal ali, Cristo o tempo todo buscando aqueles que são marginalizados na sociedade, que a própria religião judaica exilou, ele vai traz de volta para si, né? E também o próprio domínio que ele tem com a natureza, com a terra. Cristo é esse Adão perfeito. E lá em João, no capítulo 17, verso 20 e 21, ele vai fazer uma oração, que é chamada de oração sacerdotal de Cristo, né? Onde ele expressa o seu desejo para a humanidade, e ele diz assim, especificamente nesses versos, não rogo somente por estes, ou seja, aqueles que estão mais próximos dele, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui ele vai falar que o propósito de Cristo pleno será cumprido na mente daqueles que o passarão a reconhecer, se eles perceberem a unidade que existe entre o Pai e o Filho, né? Que Cristo deixou isso de forma muito clara, mas ele convida aqueles que o seguem, aqueles que o ouviram, que o obedeceram, a buscar essa unidade. Só que ele não fala assim, para que eles também sejam um entre eles ali, não. Assim como nós somos um só, eu e ti, que eles também sejam um em nós. Então começa ali, né, Vaned? A unidade ela começa quando nós nos submetemos ao relacionamento do Pai e do Filho, né? Sim, a gente imita, né, esse relacionamento deles. Você vê ali a Trindade, não era Deus sozinho, ele autocentrado, amando a si mesmo. O amor sempre tem um objeto, né, a que amar. Então, tava ali o Pai amando o Filho amando o Pai, o Espírito amando os dois e nessa chamada dança, né, da Trindade, você tem uma perfeita unidade. Você não tem uma uniformidade, eles não têm personalidades misturadas umas nas outras, não. São três pessoas distintas, mas todos os três são pessoas que têm o mesmo propósito, têm o mesmo amor, e assim nós deveríamos ser, né, espelhando a mesma coisa da Trindade, pessoas distintas, com personalidades diferentes, mas espelhando o mesmo propósito, o mesmo amor. E esse desejo de Cristo é aquilo que a sua igreja deve imitar, né? Muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que seguir o exemplo de Cristo. E todo mundo tem aquela faceta de Cristo que a gente acha que é o principal que a gente deve seguir, né? Efésios capítulo 2, verso 11, diz o seguinte, portanto, lembrai-vos de que outrora, vocês, gentios na carne, ou seja, pagãos, né? Aqueles que não tinham Deus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim nós já não somos mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto aqui, ô Vaned, é um texto extremamente bonito que assim, a gente levaria horas para poder analisar todas as suas nuances ali, toda a sua exegese, fazer uma análise justa com ele. Mas assim, claro, fica sempre o convite do nosso ouvinte para buscar o estudo da palavra, buscar ali acessórios que o permitam estudar um pouco mais. Aqui a gente só dá pontapés iniciais para discussão e alguns adendos, né? Mas o texto fala ali sobre a questão de nós estávamos mortos nos nossos pecados, né? E daí que vem o título da nossa lição, né? Desse episódio aqui que a gente colocou, Unidos na Morte, porque o que de fato nos une em Deus na nossa situação de pecadores é a morte de Cristo, certo? E Paulo fala aqui da constante necessidade e de que o próprio Cristo traz isso para nós, que é o da evangelização, ou seja, da proclamação do evangelho, discussão, estudo, aprofundamento no evangelho, que como a gente disse no começo, é aquilo que transforma, que muda, que regenera a nossa cosmovisão. Qual é a necessidade do evangelho para a unidade das nossas comunidades? Eu acho, sabe, Isaac, que muitas vezes a gente busca unidade de uma forma artificial. Imposta? Assim, a gente vê, não dá pra ficar assim, com tanta briga, tanto conflito. Qualquer pessoa, mesmo que sem ser cristã, vê que não dá pra seguir se você estiver brigando o tempo todo. E aí o que a gente faz? A gente pensa, opa, isso tem que parar, então eu vou me esforçar pra ser uma pessoa mais gentil, mais amável, mais paciente. Só que aí o problema, né? Quando a gente vai buscar soluções humanas, né? A gente vai muito assim, não, eu vou procurar ser uma pessoa mais bondosa. Só que a gente não vai pra cruz muitas vezes. É na cruz que a gente vai encontrar isso, né? Nesse texto que você leu, Paulo diz que Cristo, pela cruz, nos deu acesso ao Pai. Aí a gente estava falando no começo, né, que a gente vai espelhar a união dos três. E se nós temos acesso ao Pai agora, nós temos acesso direto por causa de Cristo. Então a gente vai ser transformada a essa semelhança de como funciona na divindade, né? Sem a cruz, sem o evangelho, a gente vai simplesmente buscar soluções artificiais, humanistas. A gente vai viver assim, a religião do amor. Vamos amar uns aos outros, bora. Mas o que é amor? Imagine. Cada um tem uma noção Exatamente. Da sua cabeça do que é amor. E é por causa dessa noção que você tem guerras, que você tem partidos ideológicos, que você tem, enfim, todo tipo de discussão possível. Porque cada um tem a sua própria percepção. E parece que na cruz Cristo está nivelando tudo isso debaixo do seu sangue, né? Isso. Primeiro a gente é igual, porque todos nós estávamos mortos, como o texto que você leu diz. E outra que no Cristo pecado, né? morreu. Nos nossos pecados. Exato. Morreu por nossos pecados. Então, a cruz tanto rebaixa a todos, quanto eleva a todos, né? Porque todos nós somos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós temos acesso direto ao Pai. Somos iguais também nisso, nas más notícias do Evangelho e nas boas notícias do Evangelho, né? Que Cristo nos une. Então, assim, quando a gente olha para essas coisas, a gente olha para a realidade do Evangelho, quando a gente aplica o Evangelho na nossa vida, faz muito mais sentido. Não é simplesmente uma coisa, um esforço pessoal, uma questão de performance. Eu vou agora me esforçar para ser uma pessoa melhor. Entende? É Cristo me transformando pelo Evangelho. Então ele já dá aquilo que eu preciso para buscar unidade dentro da sua igreja, do seu corpo, né? Que é o de seguir seu exemplo dentro da submissão, porque ele já fez isso primeiro por nós. E Paulo, acho que ele vai explicar isso de uma forma mais exemplificada aqui no capítulo 5 de Efésios ainda, né? No verso 22, onde ele começa a falar de como isso afeta o lar cristão, né? Então ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Aí a gente geralmente faz a leitura e para aqui, né? Viu? Mulher tem que ser submissa ao marido. E aí a gente tira todo o resto do que o contexto do capítulo do livro tá falando ali. E a gente fala assim, vamos na base da pancada, na base da força, na base da imposição, né? Conquistar ali ou impor a submissão das nossas esposas. Então, viu? Mulher tem que calar a boca. Mulher é submissa. Mulher não tem vez aqui.
Sendo que o texto não está falando isso, está falando assim, olha, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O que esse como ao Senhor diferencia do outro modelo que a gente geralmente busca, que é o da imposição? Porque se eu sou submisso ao Senhor, eu entendo o meu lugar na criação, eu entendo o meu lugar nos relacionamentos, e eu já entreguei minha vida a Ele, como diz lá em Romanos 12, né? Sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, eu sou oferta a Deus. E se eu sou oferta a Deus, eu não sou mais propriedade minha. Então, se eu estou submisso a Deus, eu também me submeto ao meu marido. Da mesma forma, porque esse amor que eu busco e encontro em Cristo, eu tenho em mim agora, porque Cristo me deu, me forneceu, me preencheu, para oferecer ao meu marido, né? Por mais que às vezes ele não corresponda e tal. E o texto segue, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele tá falando assim, não, o homem é o cabeça de tudo, então ele tem que mandar na mulher. Não, ele tá comparando aqui o homem com o exemplo de Cristo, que é de sacrifício. Então, se você quer ser esse homem que vai ter uma mulher submissa a você, que vai ser o cabeça da sua casa, qual que é o seu papel como marido? É de se sacrificar completamente como Cristo se sacrificou, né? Dizendo aqui, sendo este mesmo o salvador do corpo, Cristo, né? Cristo é aquele que salva o corpo. Então, é o papel do cabeça se sacrificar pelo resto do corpo. E a gente muitas vezes busca relacionamentos em que a gente impõe a nossa vontade, mas a gente não está disposto a seguir a mão de volta, que é o da própria submissão, né? Em vida ou em morte. Às vezes eu olho assim pro meu marido e eu sinto um certo pesar, sabe? Porque parece muito duro, né? Isso aí. A responsabilidade é muito maior pro homem, né? Exato, assim. Veja só, como é que as pessoas que ouviram aquelas palavras de Paulo encararam? Porque quando a gente escuta hoje, né, empoderamento feminino, tal, essas coisas, aí pra gente, assim, agride mais os ouvidos quando a gente ouve a mulher seja submissa ao marido. Mas o que agrediu os ouvidos daquelas pessoas naquela cultura? Foi a mulher ser submissa ao marido? Claro que não. Mas marido, ame suas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isso foi totalmente assim, absurdo para aquelas pessoas. Então assim, o evangelho ele fere, né, o nosso ego de maneiras diferentes, dependendo da cultura. E aí a gente vê que está todo mundo nivelado novamente, né? Porque ele vai atingir nossas expectativas, vai frustrar algumas coisas, alguns intentos nossos de maneiras diferentes, né? Então assim, o evangelho ele foi plenamente útil, plenamente eficaz para unir as pessoas naquele tempo, unir homem e mulher naquele tempo, e hoje também, com as demandas diferentes de hoje também, né? Sim. E a gente vê aqui no restante da leitura, né? A gente não vai ler tudo aqui por questão do tempo, você pode ler aí na sua casa o capítulo 5, mas ele diz no verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. E ele vai dizer aqui, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ou seja, a responsabilidade que cai sobre o homem como sacerdote do lar, como esse cabeça da igreja, que é Cristo, o homem vai ser o cabeça do seu lar, é uma responsabilidade esmagadora. Se você a recebe sem Cristo, sem o Evangelho, né? Sem entender de fato o que o Evangelho tá te pedindo. E aí o que vai acontecer? Um homem que está disposto a se submeter a Cristo, porque essa é a chave principal aqui, submissão a Cristo. Se ele está disposto a isso, o nível de sacrifício que ele vai oferecer para sua mulher, isso não tem como transformá-lo em um tirano que exige a submissão da sua mulher. Até porque a palavra submissão, ela precisa ser voluntária, senão não é submissão, senão é subjugação, né? O texto não diz mulheres sejam subjugadas pelos seus maridos, sejam submissas, ou seja, se entreguem. Só que aqui a gente está falando de um círculo virtuoso, né? De um marido que se entrega a própria vida para santificar a sua mulher. Que mulher não vai querer, assim, a não ser, estamos falando aqui fora do contexto de pecado, assim, né? Mas, naturalmente, uma mulher que vê isso no seu marido, ela vai se submeter a ele por amor. Só que a grande chave aqui, tem até uma questão meio interessante, é que antes, no verso 18, Paulo fala qual que é a grande chave aqui. Ele diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que isso tem a ver com toda a discussão, Vanete? O vinho, né, é você atender aos seus desejos, né? Então não se embriaguem com o vinho, né? Não atenda às necessidades da sua carne, simplesmente, mas
embriaguei-vos com o Espírito Santo. Porque ele tá falando então, de um estilo de vida anterior ao evangelho, né? Quando ele diz lá que estávamos mortos, Exato. ou seja, a gente dava vazão à carne. Isso. Então, você não vai dar vazão ao seu egoísmo, você vai agora se submeter ao Espírito, né? E é nessa base aí de submissão ao Espírito que aí vem a mulher se submeter ao marido, o marido se sacrificar pela esposa, né? Então, assim, é deixar de lado esse egoísmo que a gente... Antes era assim, né? Sempre existiu o egoísmo, né? Mas agora, assim, o ego, ele é, assim, incentivado, né? Você é incentivado a ter... Ah, não, é porque você vale muito, porque você é o tal, porque você não sei o que lá. E aí vem o Espírito Santo e diz, opa, vamos se submeter? Vamos se entregar? Né? Aí vem a diferença nessa questão. Né? É impressionante como a Bíblia, dentro da sua unidade, tá o tempo todo falando pra gente que a gente só encontra, de fato, unidade de propósito, sentido de vida, quando a gente se submete àquele que morreu por todos nós, né? Aquele que primeiro se submeteu a nós. Porque João começa falando no seu evangelho, o verbo, ou seja, a palavra criadora de todas as coisas, aquele que tem poder muito superior ao poder do Thanos, né? Com a manopla do infinito, aquele que pela sua palavra tudo existe, tudo passa a acontecer. Esse verbo, esse poder, ele se submete a um corpo de carne limitado pelo pecado, sofrido por anos e anos de degradação do pecado, sofre tanta coisa que ele sofreu, né? Não só a tortura física, mas principalmente, imagina a tortura que deve ser, Vanédia. Você ter o poder de pensamento, de pensar assim, queria não estar mais aqui, queria estar no céu confortável no meu trono de ouro. E tudo passa a acontecer imediatamente num passe de mágica, porque você tem esse poder. Se você fala assim, Deus, não quero mais morrer pela humanidade, me leva de volta. E tudo acontece. A gente não tem esse poder, então a gente não tem essa tentação, né? Agora você imagina Cristo observando toda aquela rejeição que a humanidade teve por ele, mas ele segue firme no seu propósito e fala assim, não, eu vou me submeter a isso mesmo tendo a condição e não tendo a necessidade de passar por isso. E aí a gente ignora essa parte, que é o evangelho, que é a centralidade da nossa fé, e a gente fica assim tentando criar leis, regras, como você falou, artificiais nas nossas comunidades, nos nossos relacionamentos, visando buscar uma submissão, um estilo de cristianismo que não está submetido à palavra, que não está submetido ao evangelho, né? Então eu imagino que essa é o grande convite de Paulo e de toda a Bíblia, buscar essa unidade em Cristo, né? Por isso Paulo fala lá, né? Filipenses 2, a partir do verso 13, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E aí vai falando, né? Ele assumiu a forma de servo. Então esse foi o sentimento que houve em Cristo. O que era? Ele era igual a Deus, ele era Deus, mas ele não se apegou a isso, né? Ele se humilhou, e o texto lá de Filipenses, ele vai fazendo uma gradação de como Cristo foi se humilhando, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que era a pior das mortes. Então, assim, quando a gente olha para isso, quem sou eu para olhar para um familiar meu, para o meu marido, para um filho, para um pai, e pensar que eu sou alguma coisa? Porque, assim, os conflitos que acontecem sempre é porque a gente acha que é melhor do que aquela outra pessoa em algum aspecto, né? Mas aí quando a gente entende que, olha, Cristo é igual a Deus, mas ele não se apegou a isso. Eu sou igual a você, Isaac, mas eu não posso me apegar a isso, entende? Então eu vou por amor a Cristo, tendo o mesmo sentimento que ele teve de ser igual a Deus, não se apegar a isso, eu sabendo que sou igual a você, mesmo assim eu vou considerar você superior a mim. Entende? Então, aí que está a grande questão, né, do Evangelho. O Evangelho derruba realmente esses muros, né, que Efésios fala lá. Paulo, em Gálatas 3:28, ele diz, né, que em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo. Então, quando você vê isso, Cristo derruba todos os muros, quaisquer que sejam, né? Sejam as barreiras sociais, no caso não há escravo nem liberto, sejam as barreiras culturais, não há judeu nem grego, sejam as barreiras sexuais, que não há homem nem mulher, né? Não significa que não há distinção nenhuma, não significa que isso vai ser a mesma coisa, eu vou ser idêntica a você. Não, significa que nós vamos ter diferenças. De um sobressair ao outro, né? Exato, vamos ter diferenças, mas essas diferenças não vão mais nos desunir. Quantos conflitos existem na família? Porque eu não entendo essas questões de barreiras culturais.
Por exemplo, as gerações diferentes entre pais e filhos, cônjuges que foram criados por famílias diferentes, com culturas diferentes, né? E se a gente não entender isso à luz do Evangelho, a gente vai ficar sempre quebrando a cabeça e quebrando a cara, porque não, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que buscar a solução em mim mesma, quando tem que buscar a solução na cruz. É lá que as barreiras caem, né? Você citou Filipenses 2, né? E ele começa dizendo, né? Nada façais por partidarismo ou por vanglória, né? O que é partidarismo? É você tomar o seu lado o tempo todo, sempre considerar o seu lado. Vanglória é você agir para seu próprio engrandecimento, para sua própria superioridade. E ele diz, né? Mas considerai o tempo todo o quê? Os outros superiores a você. Então, essa essência, e claro, ele vai dizer o quê? Que a chave de tudo isso é observar o que Cristo fez, como você bem colocou, né? Então, quando a gente observa isso, esses conselhos, mas tendo o tempo todo diante dos nossos olhos aquilo que Cristo fez, claro, dentro da nossa imperfeição, dentro das nossas limitações, esse é o nosso alvo de santidade a ser buscado, né? Estamos mortos dos nossos pecados, mas ressuscitados em Cristo no seu sangue, vivendo essa unidade do seu corpo, da sua igreja, mas buscando o tempo todo esse exemplo de abnegação, de serviço, de entrega em prol do outro, para a salvação, para a edificação do corpo como um todo. Que você vê também que quando Paulo fala, né, em Cristo não há homem nem mulher, escravo nem liberto, essas barreiras sociais, sexuais, todas caem, você vê que você não vai encontrar a chave, a solução para esses problemas em questões humanas. Você vê o que vai resolver, por exemplo, o problema do machismo, da subjugação da mulher pelo marido, pela sociedade. Não são ideologias, é a cruz, é o Evangelho que vai resolver isso. É você entender à luz do Evangelho que você vai perder para o outro ganhar. Quando a gente não entende isso, vem essa série de conflitos que tem aí. Já que a gente tá nessa vibe aí Marvel, né? Uma cena do filme Doutor Estranho, no final, em que ele tá lá, né, lutando com o vilão, e o vilão fala assim, você vai perder. E aí ele diz, mas eu vou perder, e vou perder de novo, eternamente. E por isso, você vai ser meu prisioneiro, porque eu vou ficar sempre perdendo, né? Então, é ele perdendo que ele ganhou. E assim, é assim com a gente é unido pela morte de Cristo, né? Cristo morreu, teoricamente ele teria perdido, né? Mas foi nessa perda que ele ganhou tudo, né? E é assim com a gente também. Quando a gente perde, é que a gente ganha de verdade. Não é que a gente vai perder assim, eu vou perder essa discussão aqui, mas eu vou ficar aqui, depois eu vou jogar na cara, tá vendo? Naquele dia eu abri mão. Não é isso. É eu perder de verdade. Eu vou ser superior a mim, sabe? Isso é só o Evangelho que faz. Perfeito. Vanédia, mais uma vez, muito obrigado pelas suas valiosas contribuições aí pro programa. Eu que agradeço a vocês. Vamos fazer de tudo aí para sempre trazer você de volta, sempre que for possível. Gente, mais uma vez, obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima semana para estudar o próximo tema. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.